Olá, paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje. Hoje o nosso devocional é com Salmos 88. Vou fechar a janela aqui, gente, porque eu moro perto da avenida e toda hora passa carro, caminhão, acaba atrapalhando o som. Eu sempre esqueço de fechar antes, mas tá bom. Vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua mesa, que nós venhamos receber um alimento sólido, Deus, que vai nos dar fortalecimento, que vai nutrir o nosso espírito, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que mais e mais pessoas sejam alcançadas através da Tua palavra, que sejam abençoadas, fortalecidas. Todas as pessoas que estão junto comigo nesse propósito, que elas sejam curadas, libertas e que alcancem lugares mais altos, lugares mais profundos no Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmos 88, tá falando assim, ó, é uma oração em dia de grande aflição. Ó Eterno, Deus de minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue à Tua presença, minha oração. Presta ouvido ao meu clamor. Minha alma está saturada de desgraças. Minha vida está à beira das profundezas da morte. Já sou contado entre os habitantes, entre os que baixam a sepultura. Sou como uma pessoa absolutamente alquebrada. Sinto-me abandonado à minha própria sina, entre os mortos. Sou como os trucidados que jazem na região dos mortos, dos quais já não te lembras, pois estão apartados da tua mão. Tu me depositaste nas profundezas do fosso, nos lugares tenebrosos e abismais. Sobre mim pesa a tua cólera. Com todas as tuas grandes ondas do mar me afligiste. Afaste de mim os meus conhecidos. Fizeste de mim um horror para eles. Enclausurado, não vejo qualquer saída. Meus olhos anuviam-se de preocupação. Todavia te invoquei, Senhor, estendendo para ti as minhas mãos. Farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida? Porventura os mortos virão a se levantar e te louvar? Será que teu amor é também proclamado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Será teu sinal milagroso conhecido na região das trevas e a tua justiça na dimensão do esquecimento? Contudo, eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro. Já ao romper da alvorada, a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim a tua face? Desde muito jovem tenho sofrido e ando próximo da morte. Os teus terrores levantaram-me ao desespero. Sobre a minha existência se abateu a tua ira, os pavores que me causam me consumiram. Cerca-me o dia todo como uma inundação. Faz-me submergir em agonia. Afastaste de mim os meus amigos, todos os meus conhecidos de jornada. As trevas são minha única companhia. Esse salmo fala muito de uma súplica, ao Senhor para tirar. Esse salmo é de Corá, da família de Corá. Isso, o hino dos coraitas é da família de Corá. E fala muito de uma súplica sincera ao Senhor. É uma pessoa que reconhece a condição da sua alma, de aflição, de angústia, de temores, de medo da morte. E ela se entrega ao Senhor. Então, o que esse salmo nos ensina? Que nós podemos ser sinceros diante do Senhor. Que nós podemos falar com o Senhor os nossos medos, nossas angústias, nossos pesares. Às vezes a pessoa acha assim que ela não deve reclamar nunca, por conta de uma teologia que é pregada de nunca reclamar, de não murmurar. É errado, sim, a gente reclamar com outras pessoas sobre a nossa vida. Mas quando a gente se declara a Deus, quando a gente é sincero diante de Deus, Ele vem com a resposta. Então, esse salmo mostra como uma oração ela pode ser feita. A gente chegar diante de Deus e declarar: Senhor, minha alma está aflita por causa disso, disso e disso. E é onde o Senhor vai poder também falar conosco. Porque talvez existem coisas que têm nos prendido, situações que têm nos prendido por causa da nossa alma, por conta de anseios da nossa alma.
E Davi já nos ensinou, que eu falei nos salmos anteriores, que nós podemos falar a nossa alma. Aquieta-te, alma, fica quieta, alma, espera no Senhor. Então nós podemos ter essa conversa sincera conosco mesmo e também com Deus. E clamar a Deus e aguardar pela resposta de Deus, porque Ele responde. A oração do justo pode muito em seus efeitos, assim diz a Bíblia. Então nós podemos clamar. E aqui está falando que logo pelo romper da aurora. Então o horário da oração desse salmista era de madrugada. E ele estava aguardando a resposta do Senhor já pelo romper da aurora, já pela manhã, na hora que o sol nasce. Ele já estava aguardando pela a resposta de Deus. Por quê? Aqui está falando, já ao romper da aurora, minha oração chega à tua presença. Então aquilo que a gente ora, chega à presença de Deus, vai à presença de Deus. Mas você já teve a sensação de que existem orações que não passam do teto? Tem algo ali impedindo a oração de chegar. Então nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, da nossa atitude, das nossas emoções, para a gente conseguir fazer uma oração que chegue ao trono do Senhor. E quando chega, é como uma petição que a gente faz a um juiz. É como alguém que precisa de uma causa seja julgada, e aí o juiz dá o veredito. Então, orar ao Senhor é entregar as nossas motivações ao Senhor. O Senhor irá julgar as motivações e dará a resposta, tanto como o sim, como o não. Então, às vezes tem coisas que você está orando e ainda é não. Eu lembro de um período, e aí é um testemunho, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu acredito que Deus usa a nossa vida como testemunho para as pessoas verem que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, eu lembro de orar durante 3 anos para mim conseguir sair de morar de favor, que eu morava de favor na casa do meu sogro e a minha esposa estava construindo em cima. Então, eu lembro de orar durante 3 anos, e durante 3 anos a resposta de Deus foi não, todos esses dias. Após 3 anos, quase completando 3 anos certinho, Deus deu um sim. Então, tem oração que ela é legítima, Deus quer fazer na sua vida, mas por enquanto é não. Por enquanto é não, porque você ainda não tem maturidade. Eu percebi durante esse período que o Senhor estava mais interessado em mudar o meu coração, porque eu achava que os problemas que eu estava vivendo é por conta do lugar que eu estava, quando na verdade Deus queria mudar o meu coração para que o ambiente fosse mudado. Olha que forte isso. Então, o interesse de Deus maior é em mudar o nosso coração. Então, hoje a minha oração é diferente, que antes eu orava pedindo mesmo, Senhor, nos dá a condição de terminar a nossa casa, Deus age na nossa vida, Senhor, provê para nós, provê no meu esposo, no serviço do meu esposo. Eu orava, pedia, Senhor, nos tira daqui, eu chorava, disse, não aguento mais passar por isso, muita humilhação, Senhor. E aí orava, e a resposta não. E passava a luta e a resposta não, mas continuava orando, perseverando. Quando veio a casa, meu coração já tinha mudado, então eu já não estava tão triste assim, com o coração triste, que eu lembro de ficar triste, gente. Eu lembro que eu gravava vídeo no Instagram, tinha até um lá que eu tô com a cara muito fechada, porque eu não queria gravar, eu tava passando muita luta, mas Deus tinha me chamado para fazer algo. E o chamado de Deus é assim, irmãos, não é movido por sentimento. Hoje eu não estou sentindo de fazer. Não, o chamado é maior do que os nossos sentimentos, maior do que as lutas que a gente enfrenta. E isso a gente precisa aprender. Eu sei que existe período que a gente precisa parar, porque existe o burnout, que é a pessoa que está saturada, né, de muito fazer, e a obra ela é do Senhor, não é o muito que eu faço. Só que Deus tinha me dado uma missão. Quando Deus entrega pra gente uma missão, o desejo dele é que a gente cumpra essa missão, independente das circunstâncias ao nosso redor. Então, eu gravava vídeo já, só que aquilo ali eu obedecia por causa do Senhor, mas não porque eu queria. Mas Deus já estava mudando o meu coração em relação à minha casa. E aí eu consegui me alegrar no ambiente que eu estava. Eu consegui alinhar muitas coisas da minha família. Deus foi me ensinando passo a passo. Fazer uma mesa, sentar uma mesa, fazer comida, gostar de fazer comida, servir a mesa. Isso tudo eu fui aprendendo antes de ter a minha casa. Deus foi mudando isso no meu coração antes. E eu precisava desse tratamento.
porque existia um orgulho muito grande no meu coração. E eu brigava muito com meu esposo, porque ele tinha de se virar para me dar a vida que eu estava acostumada a ter. Só que Deus foi me moldando e me ensinando que eu precisava aceitar a vida que meu esposo tinha condições de me dar naquele momento, mas que poderia mudar. Não queria dizer que eu ia ficar sempre naquela situação, porque às vezes a gente está passando um momento difícil e a gente acha que nós vamos ficar sempre daquele jeito. Não, a vida com Deus ela é um crescimento, é de glória em glória, né? Vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O Salmos fala isso, ou o Provérbio, se eu não me engano. Mas existem os processos. Então eu e meu esposo começamos do zero, do nada, né? Eu já dei um testemunho aqui, que quando nós fomos para marcar o nosso casamento, nós tínhamos R$100. 2 jovens com uma filha, sem trabalhar, com R$100 na carteira, que foi usado para a gente pagar. Deus deu uma ideia, meu esposo vendeu esses relógios smartwatch, a gente conseguiu construir grande parte da nossa casa, só que aí veio a pandemia, nós ficamos sem fornecedor, não sabemos lidar com a empresa, nossa empresa quebrou, até hoje a gente tenta voltar, mas aí não foi até hoje, mas Deus tem trabalhado em tudo. Mas apesar dos pesares, nós conseguimos construir boa parte da nossa casa. Deus fez um milagre, nós conseguimos terminar a nossa casa e Deus também acrescentou muitas outras coisas na nossa vida. Então, assim, de um casal que saiu do zero, mas confiando em Deus, nós estamos construindo as coisas com o Senhor. Então, talvez você se vê nessa situação, sem saída, sem nada, clamando a Deus e a resposta de Deus ainda é não, ainda é não. Mas não desista de orar. Continue na oração. Bate a porta e Ele vai abrir. Se é uma coisa lícita, se é uma coisa boa, porque Deus deseja dar boas coisas aos seus filhos, se é algo lícito que o Senhor pode fazer, talvez o não seja agora não, mas quando seu coração estiver pronto, quando você tiver maturidade, eu irei fazer você. Qual pai que não quer agradar o filho? Se Deus fez um jardim, pense comigo, Deus fez um jardim. Eu já pensei sobre isso. Deus criou um jardim, colocou Adão lá e deu Adão para Adão cultivar. Então Deus deu o seu melhor, sua criatividade para o homem, sabendo que ele iria errar. Então Ele não deu falando assim, vai dar tudo certo. Não, Ele deu sabendo que ele ia errar. Porque às vezes a gente tem mania de dar só às pessoas que vai fazer tudo certo, só quem vai me dar um bom retorno. Não, o amor de Deus é tão profundo, tão intenso, que Ele deu a Adão, sabendo, tendo a possibilidade de Adão errar, e Adão errou. Mas mesmo assim Deus deu, porque essa é a natureza de Deus, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a terra para a gente cultivar. Então Deus, Ele é doador, generoso. Não existe uma pessoa mais generosa. Não existe alguém mais generoso do que Deus. Hoje eu escutei uma frase que me falou muito forte no meu coração, que foi do pastor Júnior Rotisrola. Depois vocês assistem ele também, muito bom. Ele é autor do Café com Deus Pai. Não existe uma pessoa que vai dar mais a Deus do que Ele pode nos dar. Deus sempre dá mais. Deus sempre nos dá a mais. Então nós podemos confiar no Senhor, continuar orando, continuar buscando, continuar sendo sinceros diante do Senhor. E Ele vem com a resposta, assim como Jesus também orou no Getsemane. Estava aflito, angustiado, ele pediu, a resposta de Deus foi não, mas veio o fortalecimento para ele cumprir o propósito dele. Amém? Então que nós possamos ser sinceros diante de Deus, recorrer ao Senhor em oração e aguardar a sua resposta. E se for não, continuar confiando no Senhor, que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nós derramamos a nossa alma a Ti, Deus. Se há algum vazamento, se há angústia, se há mágoa, se há ressentimento, nós queremos que isso saia do nosso coração. Nós perdoamos todas as pessoas que falharam conosco e nós esperamos também que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas com as pessoas. Renova, Deus, a nossa alegria, renova, Senhor, a nossa esperança,
porque o Senhor é o Deus que nos dá vida, o Senhor é o Deus que nos dá esperança. Pai, que haja cura no nosso meio, que haja crescimento no nosso meio, que sejam curados, Deus, as pessoas que estão enfermas, estão assistindo esse vídeo. Pai, o Senhor tem, oh aleluia, o Senhor tem me mostrado uma ampulheta do tempo, o Senhor está mudando o tempo. Ei, receba isso na sua vida. Deus está mudando o tempo. Deus está mudando a sua história. Eu estava orando aqui e Deus me deu uma visão de uma ampulheta mudando assim. O Senhor está mudando o tempo. O Senhor está mudando o tempo. Receba isso da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.